Irmãos, eu acho que as provações, elas têm como objetivo, muitas vezes o inimigo lança as provações sobre a nossa vida para muitas vezes nos destruir. Mas o nosso Deus, ele tem como objetivo de nos alcançar através das tragédias que muitas vezes acontecem. Deus quer nos ensinar algo. E principalmente na minha vida, eu me lembro que no momento em que eu estava passando uma dificuldade muito grande com a minha esposa, uma enfermidade, e eu não entendia. Mas, ao passar do tempo, eu fui entender que Deus tinha um chamado para a minha vida. E mesmo nessa luta, eu tentei ainda remar sozinho por aproximadamente 2 anos. E as coisas foram se apertando, de tal ponto que cheguei num ponto que eu falei para Deus assim: Deus, eu não aguento mais, me ajude. É só o Senhor. Eu tive que me render. Mas quando nós rendemos a nossa vida ao Senhor Jesus, quando nós vemos que nós não temos força nenhuma para poder conseguir superar as dificuldades, aí o nosso Deus age. O nosso Deus aí entra em ação, e é aquela tragédia que muitas vezes nós não entendemos, Deus então faz uma bênção. E eu passei a servir a Deus devido às dificuldades, às provações que Deus permitiu que assim acontecesse, não só a mim, que Deus alcançou, mas a minha família, meus parentes, amigos. Então a gente louva a Deus por isso. A gente fica feliz por isso. Porque Deus tem um plano, Deus tem um objetivo. Quando Deus quer alcançar alguém, mesmo que seja uma tragédia, Deus vai permitir, para que possa alcançar essas pessoas. Estamos vivendo em uma época muito difícil, onde o inimigo está atuando poderosamente para destruir o povo de Deus. Com doenças, brigas entre as famílias, irmãos da igreja, desemprego, falta de amor. Nós podemos ver que isso está atingindo a sociedade. O mundo está sendo atingido com as dificuldades, com as lutas, com as enfermidades, com os terremotos, com tempestade, com doenças incuráveis. Mas nós sabemos isso, que tudo isso vem através do inimigo das nossas almas. É o inimigo que lança essas dificuldades, muitas vezes, para nos destruir, para nos afastar dos caminhos do Senhor. E muitas pessoas que nós conhecemos, eu já conheci várias pessoas da igreja, no tempo que eu estou, que vieram para a igreja, mas no momento de provação as pessoas viram as costas para Deus. E é nesse momento que nós precisamos se agarrar com Deus. Se nós oramos, de repente, 10 minutos, passamos a orar 20 minutos. Se nós lemos a Bíblia, de repente, 5 minutos pela manhã, vamos ler meia hora. Se nós viemos à igreja só no sábado, vamos vir na quarta e no domingo. Porque nesse momento de dificuldade é o momento que nós precisamos se agarrar com Deus. Mas nós, como seres humanos, nós somos fracos. E no momento da dificuldade, nós como seres humanos, nós temos a tendência de afastar de Deus, de não orar mais, de não ler mais a Bíblia, de não ir mais à igreja, de não trabalhar mais para Deus. É nesse momento, irmãos, que nós precisamos, então, pedir força para Deus, porque o nosso Deus, Ele nos dá força para poder vencer as dificuldades. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 4, 11, 12 e 13. Filipenses 4, 11, 12 e 13. O apóstolo Paulo é um apóstolo que passou por várias dificuldades, por várias lutas. Os seus amigos o abandonaram, as pessoas perseguiam ele, batiam nele, e mesmo assim ele sendo judiado como ele foi, ele não desistia de pregar o evangelho. Ele não desistia de falar de Jesus. Eu fico admirado com a determinação do apóstolo Paulo. Porque mesmo as várias dificuldades que ele passava, as pessoas proibiam de falar de Jesus, as pessoas expulsavam ele da igreja, da cidade, e ele logo em seguida estava falando de novo. Sabe por quê, meus queridos irmãos? Ele tinha um objetivo na vida. Ele tinha um alvo a ser alcançado. Ele tinha um sonho um dia de morar com Jesus. Ele tinha um sonho um dia de sair dessa terra. Ele tinha um sonho um dia de poder morar na Canaã celestial. Ele tinha um foco na sua vida que era a salvação oferecida através de Cristo Jesus. Mas o apóstolo Paulo ele entendia que mesmo servindo a Deus,
sendo um homem de Deus como ele foi, um homem que operava vários milagres, até a sua sombra curava as pessoas, ele sabia no seu coração que aqueles que serviam a Jesus eram perseguidos. E ele tinha exemplo de várias pessoas do passado que morreram em prol do Evangelho. E ele não desanimou, ele não desistiu, porque ele tinha um sonho um dia de morar com Jesus. Vamos ler então o versículo 11. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em qualquer situação. O apóstolo Paulo diz assim, eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Ele diz mais aqui no versículo 12, tanto sei estar humilhado como também ser honrado, de tudo em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. O apóstolo Paulo diz em outras palavras, eu passei fome, eu servi ao Senhor Jesus. Eu fui honrado, eu servi ao Senhor Jesus. Eu tinha dinheiro, eu servi ao Senhor Jesus. Eu fui maltratado, eu servi ao Senhor Jesus. Eu passava fome, não tinha roupa para vestir, eu servi ao Senhor Jesus. Então ele falou bem assim, em todas as circunstâncias eu já tenho experiência. Em outras palavras, ele quis dizer assim, nada me afeta em relação à minha fé com Jesus. Em outras palavras, ele quis dizer assim, pode vir o que for. De Jesus eu não largo. De Jesus eu não abro mão. Do Senhor Jesus eu não saio desse caminho. Sabe, meus queridos, nós precisamos ter essa fé também. Porque o apóstolo Paulo, ele era como nós, pecador como nós, seres humanos como nós. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha algo especial com ele. Por quê? Porque ele passava tempo com Deus. Ele passava horas orando ao Senhor. Ele passava momentos estudando a palavra de Deus. Ele passava momentos refletindo na esperança que há em Cristo Jesus. E devido a isso, ele teve força para vencer as dificuldades. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado ultimamente. Eu sei das minhas dificuldades. Eu não sei quais são as dificuldades que você tem lutado na sua vida, com a sua família, com seus filhos. Eu não sei o que você tem enfrentado nesse ano de 2012. O que você passou na sua vida. As cicatrizes que você tem no seu coração. Mas o nosso Deus, a quem nós servimos, Ele te conhece. Ele sabe aonde você mora, Ele sabe o que você sente no seu coração, Ele sabe o que você tem passado ultimamente. Ele sabe os momentos que você tem orado, chorando ao Senhor para solucionar alguns problemas que você muitas vezes não consegue resolver. O Senhor Jesus, Ele tem sondado o seu coração, Ele tem escutado as suas orações. Mas no momento certo, o Senhor Jesus vai abrir as portas. É por isso que nós não podemos, meus queridos irmãos, desanimar nem desistir. Nós precisamos avançar, continuar crendo nessa esperança, nessa certeza. Porque a volta do Senhor Jesus é certeza. É algo real. É algo que está muito próximo. É por isso que nós precisamos se alegrarmos. É por isso que nós temos motivo de poder exaltar o nome do Senhor, porque pelos acontecimentos que nós estamos vendo ao nosso redor, pelas evidências que estão acontecendo ao nosso redor, aonde nós convivemos no mundo inteiro, nós podemos ver que o Senhor Jesus está muito próximo de voltar. E não há momento de nós fracassarmos na nossa fé. Não é esse o momento de nós desistirmos dessa caminhada. Não é esse o momento de nós pensarmos negativo. Esse é o momento de nós erguermos a nossa cabeça, como diz a palavra, porque a redenção dos filhos de Deus está próximo. Amém? É por isso, meus queridos irmãos, que mesmo que venham as dificuldades, as provações, nós precisamos olhar para o céu e dizer para o Senhor, Senhor Deus, me ajude a encarar isso, me ajude a resolver esse problema, me ajude a continuar nessa fé, nessa esperança. Mesmo que o meu esposo não aceite, me ajude a continuar nessa esperança. Os meus filhos também não querem nada com o Senhor, me ajude a continuar. Mesmo que as pessoas me maltratem, me ajude a continuar servindo ao Senhor. Sabe, meus queridos, o apóstolo Paulo, então, aqui, ele fala aqui no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo nós podemos, através de Jesus. Tudo nós podemos através do poder do Espírito Santo em nossa vida. Quando nós olhamos para um lado, não vê saída. Quando nós olhamos para o outro, não tem solução. Nós olhamos para a cruz, para o Senhor Jesus. E Ele fala para nós, filho, espere um pouco.
Continue perseverando. Não desanime. Não desanime dos teus sonhos. Não deixe de sonhar com o céu. Não deixe de pregar a palavra por causa das dificuldades, porque as dificuldades vai vir mesmo. Não desanime. Continue firme nessa caminhada, que a vossa recompensa não será vã. Sabe, meus queridos, eu tenho passado momentos de aflições, muitos momentos. Momentos de orar, vários minutos, e momentos de passei até horas orando, para que Deus possa ter misericórdia de certos problemas que muitas vezes nós não vemos solução. Mas, meus queridos irmãos, uma coisa eu tenho de experiência, que o Senhor Jesus nunca me desamparou. E eu tenho certeza que na sua vida também, nos momentos difíceis da sua vida, o Senhor Jesus está ao seu lado. E nós podemos ver um outro exemplo muito grande também, maravilhoso também, é do Senhor Jesus. Na situação que o Senhor Jesus ficou momentos antes da cruz, Ele podia abandonar esse mundo. Ele podia nos abandonar. Mas ali Ele mostrou uma atitude de perseverança, de amor para com cada um de nós aqui. No momento que o Senhor Jesus, então, Ele perguntou ao Pai: Pai, passa de mim esse cálice. Em outras palavras, o Senhor Jesus quis dizer para Deus: Pai, será que tem outra forma de salvar o homem? Mas que não seja feita a minha vontade, que seja a vontade do Senhor. Diz a senhora White no livro Grande Conflito, ela diz assim, que no momento que o Senhor Jesus disse essas palavras, a salvação nossa estava em jogo. O Senhor Deus enviou rapidamente um anjo como um raio ao lado do Senhor Jesus. E ali diz o Espírito de Profecia que o anjo confortou o coração de Jesus e animando ele: Senhor Jesus, o Senhor não pode desistir. Porque várias pessoas morreram crendo nessa esperança, nessa promessa que o Senhor um dia ia vir morrer por eles. Se o Senhor desistir agora, essas pessoas estão perdidas. O que dirá de nós, meus queridos irmãos? O que seria de nós hoje? Nós não tínhamos esperança. Se o Senhor Jesus não tivesse demonstrado essa perseverança, essa persistência de nos amar tanto como o Senhor Jesus nos ama, nós estaríamos perdidos. Mas graças a Deus o Senhor Jesus demonstrou ali uma perseverança na dificuldade, na provação que Ele passou ali. Uma das maiores dificuldades que o Senhor Jesus passou foi no momento da cruz. Ele teve ali a oportunidade de desistir, mas Ele pensou em mim. Ele pensou no José, no Antônio, na Maria. Ele pensou em cada um de nós que estamos aqui. E por isso que o Senhor Jesus não desistiu naquele momento mais crucial na cruz. Porque Ele pensou na igreja do Sítio Cercado. Ele pensou no Celso. Ele pensou no seu Daniel. Ele pensou em cada um de nós que estamos aqui, que um dia nós iríamos aceitar o seu sacrifício na cruz do Calvário. E é por isso que Ele não desistiu, e por isso que nós não devemos desistir também. Nós não temos o direito de desistir dessa caminhada. Pelo sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, meus queridos, nós não podemos desistir. Tudo nós podemos, através do poder de Jesus. Tudo nós podemos. Mudança do nosso coração, do nosso caráter. Entrega da nossa vida ao Senhor Jesus. E muitas vezes nós caminhamos com o Senhor Jesus e não entregamos o nosso coração completamente a Ele. Ele fala assim: filho, eu amo você, eu morri por você. Eu quero que você também entregue o seu coração completamente a mim. Você não consegue deixar disso, mas você pode, porque através do meu sacrifício você pode todas as coisas. Sabe, meus queridos irmãos, aqui em Romanos também fala muito bem sobre isso. Romanos 8, verso 37 a 39. Ali, vamos abrir um pouquinho em Romanos 8, 37 e 39. Falando mais um pouquinho das experiências do apóstolo Paulo. Ali ele diz assim no versículo 37. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém?
O apóstolo Paulo falou assim, nada pode me separar do amor de Deus. É isso que ele quer dizer para cada um de nós aqui, ó, nem morte. Recentemente a minha sogra morreu, faz 3 meses. Uma dor terrível no nosso coração, a minha segunda mãe. Foi tão rápido que eu não imaginava que ela ia tão rápido como ela foi. Um câncer diagnosticado no estômago em 2 meses. Aproximadamente, quando descobriu, já faleceu. Sabe, meus queridos irmãos, isso vem me refletir na minha vida o seguinte, o que é a nossa vida? É como diz a palavra de Deus, que a nossa vida é como uma neblina. No momento que estamos aqui, já desaparecemos. Quantas pessoas que estavam no nosso convívio nesse ano, que agora já não está mais no nosso meio, já estão dormindo no pó da terra. Quantas pessoas que deixam para amanhã esse dia ao lado de Jesus. Amanhã, o ano que vem, eu me entrego ao Senhor Jesus. Amanhã, o ano que vem, eu decido parar com isso, parar com aquilo. E quantas pessoas, meus queridos irmãos, a morte tem apanhado de surpresa várias pessoas dessa maneira despreparadas. Mas graças a Deus, pela honra e glória de Deus, a minha sogra morreu em Cristo Jesus. Amém? E cada vez que eu vejo essas promessas aqui, que o Senhor Jesus está conosco, o Senhor Jesus vai voltar, arde em meu coração o desejo de revê-la, de poder abraçá-la, de poder ver Cristo Jesus também vindo nas nuvens do céu e ver os nossos queridos que já se foram. É isso que me dá força para poder pregar sobre a volta de Jesus. De poder animar as pessoas que estão desanimadas. As pessoas que de repente estão passando por dificuldade e muitas vezes acham que não conseguem vencer. Mas através da palavra de Deus nos dá a autoridade de falar que nós podemos vencer todas as dificuldades por meio de Cristo Jesus. Amém? Aqui diz aqui, ó, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, meus queridos, quantas pessoas estão separando do Senhor Jesus por causa de uma namorada? Às vezes começa a namorar alguém fora da igreja e abandona o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, nada, nem morte, nem pessoa nenhuma pode nos tirar essa certeza, essa certeza da esperança que nós temos em Cristo Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Abra sua Bíblia. Um verso muito conhecido. Mas falando sobre perseverança. Quem que são os perseverantes hoje? Apocalipse 14, verso 12. Diz assim. Todo mundo sabe o decor já aí, ó. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento de Deus e têm a fé em Jesus. A perseverança, meus queridos, é aqueles que guardam os mandamentos do Senhor Jesus. Nós que cremos e tem a fé no Senhor Jesus. Por isso que nós somos admitidos no 7º dia, não porque alguém disse, mas é porque a palavra de Deus nos confirma. E tem também aqui um recado para você que tem os seus filhos, de repente, longe dos caminhos do Senhor. Quem tem aqui um parente ou um filho longe dos caminhos do Senhor? Tem alguém aqui? Todos nós temos. Um filho, né, que conhece a mensagem e hoje não está nos caminhos do Senhor. Jeremias 31, tem uma esperança para nós aqui, uma promessa para cada um de nós. Jeremias 31, 16 e 17. Meus queridos, essa promessa é para as mães, é para os pais. É para você que tem um filho fora da igreja, uma filha. Aqui o Senhor Jesus, o nosso Deus, ele faz uma promessa a cada um de nós, aos pais. Jeremias 31, 16 e 17. Diz assim. Assim diz o Senhor. Reprime a tua voz, o teu choro e lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor. Pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Porque os teus filhos voltarão para os teus territórios. Amém? Meus queridos irmãos, por isso que a importância de nós intercedermos por nossos filhos. Orarmos todos os dias, sem cessar, para aquelas pessoas que nós amamos, para aquelas pessoas que nós queremos ver no céu. E aqui o nosso Deus, ele faz uma promessa para os pais. Você que tem seus filhos longe dos caminhos do Senhor, o Senhor Deus, ele fala assim, reprime as tuas lágrimas, porque os teus filhos voltarão para esse caminho. Mas continua orando. Não fique desesperado com isso, porque eles estão longe dos caminhos do Senhor. Não fique desesperados. Confie
Em mim, disse o nosso Deus, as tuas lágrimas. Segura as tuas lágrimas, porque os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro. Não se desanime. A palavra de Deus nos diz também, continuando aqui, Mateus 28, verso 20. O nosso Senhor Jesus disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. É esses versículos, meus queridos irmãos, que me anima de continuar falando para cada um de vocês. É isso que me anima de poder passar pelas dificuldades, mas sabendo que o Senhor Jesus disse que estaria conosco todos os dias. Ele disse que nunca ia nos abandonar. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. É isso que nos anima de continuar falando desse nosso grande Deus. Conta-se uma história de um pai. Uma história de um pai, né, que estava passando por uma dificuldade muito grande. E o filho estava junto com o pai num navio. E ele conta a história que várias pessoas estavam conturbadas de um lado para o outro, desesperados, querendo de repente sair fora do navio devido à tempestade. O navio estava quase afundando. E ali uma pessoa chegou então próximo àquela cabine e viu ali uma menina brincando, bem sossegada, ao lado do seu pai, o pai ali navegando ali então o navio. E conta essa história que essa menina estava brincando ali com seus brinquedos e as pessoas desesperadas de um lado para o outro, sem saber o que fazer. E chamou a atenção de um homem. Como que pode uma menina, uma garota, todo mundo desesperado, querendo sair até fora do navio devido ao naufrágio, de repente pode afundar? E ele perguntou para aquela menina, você não está preocupada com o que está acontecendo no mar? Nós estamos prestes a afundar? E ela diz assim, não estou preocupado. Mas por que você não está preocupado? Porque o piloto da navegação, quem é o meu pai. O meu pai tem muitos anos de experiência de mar e de navio. Por isso que eu não me preocupo, porque é Ele que está na direção. Essa experiência, meus queridos irmãos, essa história, vem nos mostrando a nossa experiência com Deus. Quem está no comando da nossa vida é o nosso Senhor Jesus. Nós devemos só confiar. Muitas vezes nós não entendemos as dificuldades que nós passamos. E muitas vezes nós oramos ao Senhor Jesus e pedimos, Senhor, o que vem a ser isso? O porquê que eu estou passando por isso? Mas nós precisamos, meus queridos irmãos, entender uma coisa. Que nós precisamos confiar em Deus. Muitas vezes não entendemos tudo que acontece ao nosso redor, na nossa família, a dificuldade que passamos. Mas nós precisamos confiar em Deus, porque Ele sabe o melhor para cada um de nós. Amém? E me lembra muito bem também da perseverança também de Jó. Um homem que diz a Bíblia que era um homem justo. Um homem que andava com Deus. Um homem que tinha o seu relacionamento tão íntimo com Deus, era amigo de Deus. E teve um certo dia que ele passou uma dificuldade muito grande, todos nós conhecemos a sua história. E ali então conta a sua história no livro de Jó. A sua esposa o abandonou, começou a blasfemar contra Deus, para que ele pudesse abandonar a Deus e morresse. Onde já se viu, Jó? Você é um homem que sempre serviu a Deus e nessa situação perdemos todos os nossos filhos. Perdemos todo o nosso dinheiro. Agora você perde a sua saúde e você continua ainda adorando a esse Deus. Morra você e maldiçoa-se teu Deus. E ali então, meus queridos irmãos, o Jó, inspirado pelo poder do Espírito Santo, Jó 19, verso 25, ele fala, porque eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Por mais que nós passamos por dificuldade, meus queridos irmãos, e as pessoas muitas vezes falam contra nós, nós devemos erguer a nossa cabeça como Jó falou aqui esse versículo. Eu sei que o meu Deus vive, e muito em breve Ele vai voltar. E a palavra de Deus nos diz que Ele vai acabar com todos os sofrimentos, as dificuldades. E nada que venha me acontecer, venha me tirar desse foco, dessa certeza, da salvação em Cristo Jesus, como Jó falou. Sabe, meus queridos, isso aí precisa o quê? Desenvolvimento de fé, relacionamento com Deus. Se nós temos um relacionamento com Deus diário, pode vir a dificuldade que for, nós iremos chorar sim. Nós iremos muitas vezes ficar sem chão.
mas nós iremos chorar ao lado de Jesus. Nós iremos orar com lágrimas, mas com a certeza de que o nosso Deus está ao nosso lado. É isso que nós precisamos aprender a cada dia. Conta-se uma história de uma mulher, de um pastor na África, pastor adventista do sétimo dia. Ele estava ministrando naquela região da África, e ali houve uma invasão na casa deles. Eles tinham 2 filhos, e entrou dentro da casa dele um ladrão. E esse ladrão, então, ali, ao assaltar, ele veio a matar esse pastor, adventista do sétimo dia. E ali, então, acabou com a família praticamente. Sobrou só a esposa, os 2 filhos, e o pastor morreram na hora. E aquela mulher, então, ela ficou ali debilitada vários dias, de UTI e tudo mais. Adventista do sétimo dia. E ela continuou a sua vida, saiu do hospital e continuou ali seu ministério de trabalho, evangelizando nos presídios, que ela tinha esse ministério nos presídios, sozinha, sem o esposo, sem os 2 filhos. E conta essa história que essa mulher um dia, ministrando dentro da cadeia, esse jovem que havia matado os seus 2 filhos, o seu esposo, estava preso. Mas ela não conseguiu reconhecer esse jovem. E ali conta a história então que esse jovem, tocado pelo poder do Espírito Santo, estudando a palavra de Deus junto com ela, e ele sabendo o que ele tinha feito com a família dela, ele então falou para ela que não queria mais estudar, porque ele deveria contar algo para ela e que depois que ela ficasse sabendo, ela jamais iria ministrar a palavra de Deus para ele, que ela não conhecia quem era ele. E ali então, passados-se os dias, ele contou, sabe quem eu sou? Eu sou aquele jovem que entrou em sua casa, matou seus 2 filhos e o seu esposo. E aquela mulher então diz a história que ela chorou. E ali diz a história também que ela orou com aquele jovem. E diz a história ainda mais ainda, que essa mulher começou a orar a Deus. Ela tinha uma comunhão tão íntima com o Senhor, que quando esse jovem ganhou a liberdade, ele não tinha para onde ir. E diz a história que essa mulher de um pastor, ela levou para casa esse jovem e adotou como filho. E ele se batizou na igreja adventista do sétimo dia, ele se tornou um membro da igreja adventista do sétimo dia. Sabe, meus queridos, eu fico pensando nessa história. Como que o poder de Deus pode transformar o nosso coração ao ponto disso? O amor de nosso Deus, ele invade o nosso coração a tal ponto que ele faz com que nós amamos os nossos inimigos. Imagine você, na situação dessa mulher. E com certeza, quando o Senhor Jesus voltar, vai estar esse assassino, vai estar o pastor, os 2 filhos e essa mulher no céu. O encontro dessa família. Por isso que em Romanos 8, verso 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não entendemos, mas todas as coisas cooperam. Se for para Deus alcançar alguém, Ele vai permitir uma tragédia, para que possa alcançar mais uma alma. Então nós não entendemos o trabalhar de Deus, mas Deus sabe de todas as coisas. Será que estou falando para alguém que precisa de uma mudança em sua vida? Será que estou falando para alguém que precisa de uma restauração na saúde? Uma cura espiritual? Uma decisão, de repente, ao batismo? Você está passando por dificuldade e acha impossível de vencer? Filipenses 4, verso 13, como nós lemos agora, tudo posso naquele que me fortalece. A palavra de Deus diz que se o Senhor não edificar a casa, é em vão o que trabalha. Mas em Salmo 37, verso 5, diz ali, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então o que Deus está dizendo para nós nessa noite é confiar em Deus. É só confiança, entregando o coração completamente a Ele. E podemos ver aqui também na experiência do apóstolo Paulo, Gálatas 2, verso 20. Ele diz assim, não sou quem vive, mas Cristo vive em mim. É isso, meus queridos irmãos, que nós precisamos falar ao Senhor Deus a cada dia. Senhor Deus, vive no meu coração. Transforma a minha vida. Eu não quero ser igual eu era. E contando um pouquinho da minha história ainda, meus queridos. E quando eu realmente vi que não tinha força mais para poder continuar nesse mundo sem auxílio de Deus, Deus começou a me levantar. Eu estava, tanto espiritualmente como financeiramente, tudo arrasado, a minha família.
não tinha dinheiro mais para comprar remédio, não tinha mais condições de ver a minha esposa da forma como estava, diariamente, dia e noite, de dor, sem dormir. Dirigia o carro para trabalhar, que eu sou vendedor, cochilava no volante às vezes, quase batia o carro, porque precisava trabalhar. Gastava por mês, em média, de 800 a 700 reais de remédio por mês. Então, ali eu vi, então, como diz o ditado, olha, a vaca indo para o brejo. Mas no momento em que eu olhei para o céu e reconheci o poder de Deus, Deus entrou na minha vida e começou a transformação. Eu louvo a Deus por isso. Eu estou contando a minha experiência, meus queridos irmãos. De repente você está passando com uma dificuldade na sua vida, ou irá passar. Não desanime, Deus tem uma bênção especial para cada um de nós aqui. E ali então, meus queridos irmãos, tomei a decisão em servir ao Senhor, entregar minha vida completamente a Ele, através do batismo. E comecei a estudar a palavra de Deus, porque eu fiquei confundido com tantas denominações que tinha. E falei para minha esposa, se tem uma verdade, está na Bíblia. Eu vou à Bíblia, eu vou começar a estudar a Bíblia agora, porque eu não quero mais ir em igreja nenhuma, enquanto eu não estudar a Bíblia. Comecei a estudar a palavra de Deus, e ali nos primeiros versículos de Gênesis, comecei a identificar com o povo de Deus. Quando eu cheguei em Êxodo capítulo 20, tive mais confirmação. Quando eu cheguei em Apocalipse 22, versos 18 e 19, nada pode tirar, nada acrescentar, eu tive mais confirmação. E ali então eu tomei a decisão de entregar completamente ao Senhor Jesus, a minha esposa. E antes de me entregar ao batismo, levando a mensagem para o meu sogro, para a minha sogra, aceitaram junto e batizamos tudo junto. Nessa igreja. Eu louvo a Deus por isso, meus queridos irmãos. Pelo milagre que Deus tem operado na minha vida, na minha família. E pelas bênçãos concedidas através do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos testemunhar e falar do poder de Deus na nossa vida. E hoje eu vejo assim, eu não consigo viver sem andar com Deus. E a gente trabalha na parte de evangelismo. E tenho como não obrigação, mas como desejo grande de falar de Jesus. Durante a semana, evangelizando as pessoas. Na igreja, no sábado, agenda lotada, visitando alguém, dando estudo bíblico. Não é por obrigação, é por amor. Por aquilo que Jesus fez na minha vida. Eu tenho que ajudar outras pessoas também a sair das garras do inimigo como eu saí. E foi alcançado pela misericórdia do Senhor através de um convite que um tio meu, Gilmar, que canta no Quarteto Prisma, ele me convidou para ir na programação lá na igreja Itamaraty. E fui e cheguei ali, então, Paulo Rojaime pregando. E disse que ele vai estar o mês que vem por aí, eu vou estar aí. Dia 5, né? Eu vou estar aí dia 5. E através de uma pregação do apóstolo, do Paulo Rojaime, falando das minhas dificuldades, igualzinho eu estava passando. E ali eu senti o Senhor Deus falando comigo, me chamando, e ali eu tomei a decisão ao lado do Senhor Jesus. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor escolha que Deus deu para mim, a melhor decisão que eu tomei na minha vida até hoje foi entregar a minha vida ao Senhor Jesus. E eu falo isso porque eu tenho essa experiência. A palavra de Deus continua, e nós vamos encerrando aqui. Romanos 8, verso 18, diz assim, porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado à glória a ser revelada em nós. Nada que nós estamos passando aqui, meus queridos irmãos, não pode ser comparado ao que Deus tem preparado para cada um de nós. Um novo céu, uma nova terra, um lugar onde não haverá mais choro, um lugar onde não haverá mais tristeza, um lugar onde não haverá mais separação, um lugar onde nós não precisamos mais sair desesperadamente de manhã cedo para ganhar o nosso pão, porque é o nosso Deus que vai providenciar tudo. E a palavra de Deus nos diz para nós encerrarmos, Hebreus 10, versos 23. Guardamos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O Senhor Jesus fez a promessa de voltar e nos buscar. E diz a palavra de Deus que Ele é fiel para cumprir essa promessa que Ele fez há 2000 anos atrás. Meus queridos, nós iremos encerrar nessa noite essa mensagem. Mas eu não posso terminar essa mensagem sem fazer um apelo no meu e seu coração. Cada mensagem que nós pregamos precisa haver decisões. Precisa haver decisões ao lado do Senhor Jesus. Eu não sei se você tem passado por dificuldades na sua vida e você muitas vezes acha que vai fracassar na fé. Se você deseja que a sua fé seja reavivada, se você quer honrar o nome do Senhor nessa noite,
honrar o nome do Senhor nesse final de ano e começar um novo ano na presença do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, renovando a sua fé com Ele, colocando as suas dificuldades na presença do Senhor nessa noite. A palavra de Deus nos diz em Filipenses 1, verso 6. Se você esqueceu toda a mensagem, mas não esqueça desse verso. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Aquilo que Jesus começou na nossa vida, Ele vai completar. Isso é promessa de Deus. Basta nós confiarmos nele. Então vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, falamos hoje de um assunto muito importante, Senhor, as provações que muitas vezes o inimigo tem lançado sobre a nossa vida, mas nós queremos dizer para o inimigo, para os anjos, que nós servimos só unicamente ao Senhor. Nós entregamos a nossa vida completamente ao Senhor, mesmo que nós passamos por dificuldades, Senhor. Nós vimos hoje na Tua palavra que o Senhor está conosco, nos dando força, nos ajudando. E aqui também tem uma promessa muito grande em Jeremias, que os filhos que hoje dispersaram dos Teus caminhos, dizendo para os pais, não chorem mais, eu vou trazer os Teus filhos de novo para esse santo lugar. Que o Senhor possa estar atendendo cada coração aqui, Senhor, a cada pedido, a cada dificuldade que Teus filhos têm passado aqui nessa igreja. Que o Senhor possa estar dando força nas dificuldades que irão passar também, mas que nunca nós viemos desistir dessa caminhada, dessa fé, dessa esperança que nós temos de um dia de ver Cristo voltando nas nuvens do céu. Que o inimigo não venha ter poder sobre nós, Senhor. Guarde nós do inimigo, os Teus anjos possam estar cuidando de cada um de nós aqui, nesse restante de ano, essa igreja, os demais que não estão aqui também, e nos auxilia, Senhor, nesse novo ano, que nós possamos ser revestidos pelo poder do Espírito Santo e anunciar a volta de Cristo Jesus com grande voz. E assim nós possamos alcançar o máximo de pessoas possível para se encontrar contigo quando o Senhor voltar nas nuvens do céu. Tome em Tuas mãos a cada um de nós aqui, entregamos os nossos filhos que muitas vezes não estão nos Teus caminhos. Santifica a nossa vida pelo Teu poder em nome de Jesus. Amém.